Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá a todos e sejam bem-vindos à edição desta semana do Scout Radar, o podcast da ProScout, onde apresentamos os jovens mais promissores do futebol nacional e internacional. Esta semana fazemos uma viagem pelos campeonatos mais importantes da zona dos Balcãs, nomeadamente Grécia e depois alguns dos países da ex-Jugoslávia, como a Sérvia e a Croácia. Também, ainda de um campeonato um pouco menos competitivo do que esses, da Primeira Liga Bósnia, trazemos um jogador que nos chamou muita atenção e que também apresentaremos durante este episódio. É certo e sabido que esta zona geográfica da Europa tem exportado imensos talentos para os grandes campeonatos do futebol e com poucos recursos conseguem sempre apresentar gerações de jogadores com muita qualidade. É, portanto, sempre com a máxima atenção que observamos estes campeonatos, ainda para mais juntando o facto de, atuando em campeonatos sem grande poderio financeiro, ainda mais interessante se torna esta observação, pois poderão surgir negócios muito vantajosos para os clubes compradores. Para me acompanhar nesta conversa conto com um dos membros da direção da ProScout, o Alexandre de Araújo, que depois de um pequeno hiato volta aqui a participar no espaço do Scout Radar. Obrigado, Alexandre, sim, bem-vindo, é sempre um gosto ter-te aqui comigo neste meu cantinho da ProScout, não é? Antes de começarmos, pronto, queria-te agradecer a tua presença e por teres aceito o convite para participar neste episódio. Sei que também é uma zona geográfica da Europa que tu gostas de observar e sempre que tens um bocadinho de tempo também deitas os olhos a esses países e aos talentos que por lá despertam. E, portanto, acho que podemos começar já a falar dos vários jogadores que nos traz aqui. Escolhemos uma lista de 7 jogadores para falar hoje. E vamos começar pela Grécia, um país muito ligado em termos futebolísticos a Portugal, com vários treinadores e jogadores a ter atuado por lá nos anos mais recentes. E o primeiro jovem que trazemos é um defesa central canhoto do PAOK, portanto também já foi treinado por um treinador português, neste caso o Abel Ferreira, que já é internacional lá pela Grécia e é sem dúvida um dos talentos mais entusiasmantes desse país. Estou a falar do Giannis Michailidis, portanto, como disse, um defesa central, 1,88 m, portanto, da geração de 2000, ele tem 21 anos e, portanto, esta época também já disputou 20 jogos entre as várias competições em que o PAOK se esteve inserido, incluindo competições europeias como a Champions League nas fases de acesso e depois na Liga Europa. Alexandre, o que é que nos podes dizer aqui sobre este jogador e o que é que te chamou mais à vista? Eu primeiro posso dizer que Portugal está ligado à Grécia por motivos futebolísticos diversos e um deles até é de uma memória para Portugal, que te esqueceste de referir, que é a final da Euro 2004. Não, eu não me esqueci, eu fiz de propósito. Portanto, relativamente ao que nos traz aqui, o Michailidis é um central que joga preferencialmente pela esquerda, consegue fazer o legal lateral, apesar de não ser a sua posição natural. É um jogador que sai muito bem a jogar com bola no pé. É como nós comentávamos, uma das suas trademarks. É muito forte no jogo aéreo, também por ter esta elevada estatura, o que facilita bastante. O seu posicionamento é um ponto a favor, principalmente por ter apenas 21 anos, o que não é normal em idades tão jovens. Normalmente comete-se muitos erros. Jogou já jogos da qualificação para a Liga dos Campeões e um da Liga Europa. Apanhou pela frente, por exemplo, o Benfica e demonstrou ser um jovem bastante maduro para a sua idade. É canhoto, como a sua posição também faz transparecer. O seu ponto fraco principal, eu diria que seja o seu pé direito, que é uma das suas lacunas, não utiliza muito e num jogador que sai a jogar normalmente pode ter essas dificuldades se o condicionarem nesse sentido. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Gonçalo Inácio, que também é um dos pontos fracos que eu lhe aponto. Como disse o David, é um jogador que tem uma presença assídua nas seleções jovens do seu país e que já leva 12 jogos na Liga Grega e que está numa rampa de lançamento brutal para
para que nos próximos anos possa vir a ser uma referência nos campeonatos europeus do mais alto nível. Sim, exatamente. Era a segunda questão que te queria fazer, era precisamente sobre isto. Ele tem sido um jogador que tem despertado interesse de alguns clubes de Inglaterra. Vi também muito recentemente o Fenerbahçe, que também estava interessado na sua contratação. E queria te perguntar se achas que já é um jogador que está preparado para um passo a seguir, ou se ainda beneficiaria, por exemplo, de uma época extra ainda neste nível de campeonato de Superliga grega. Em quem é que o Fenerbahçe não está interessado? Essa Pois, é a também é primeira verdade. pergunta. De qualquer maneira, eu creio que pelo seu valor de mercado, que neste momento se situa nos 2,5 milhões de euros, sem dúvida que vai ser um jogador muito badalado nas próximas janelas de mercado. Eu não sei se terá nível para ser titular numa das grandes equipas do top 5 de campeonatos da Europa, mas certamente que terá lugar numa equipa que tenha aspirações mais altas que o próprio Pau, que é um clube bastante respeitado, que até eliminou o Benfica recentemente da luta pela Liga dos Campeões, mas que poderá ser contratado pelas grandes equipas que depois o podem pôr a rodar numa equipa de segunda linha nesse próprio campeonato, ou mesmo utilizá-lo como terceiro central. Neste momento, creio que para ele seria benéfico jogar, portanto, ao ser contratado por uma equipa dos top 5, possivelmente iria rodar numa segunda linha. Sim, e só também deixar aqui a título de curiosidade é que ele também é mediado por uma agência por uma agência bastante importante no panorama europeu. Tem jogadores na carteira como o Firmino do Liverpool, ou o Sabitzer do Leipzig, o Thilo Kehrer do Paris Saint-Germain, só para aqui nomear alguns, e portanto também, ou seja, poderá ser aqui um fator que facilitará essa transição para um campeonato de maior renome. Claro que sim. Penso que podemos então avançar para o próximo jogador da Superliga grega. Neste caso é o Marius Vrosai, atualmente treinado por um treinador português no Olympiacos. Estou a falar claramente do Pedro Martins, o campeão crónico do campeonato grego. E é um jogador que também já é internacional por 2 vezes, tal como o Michailidis, que acabámos de falar. Este jogador é um extremo, atua preferencialmente pelo lado esquerdo, e depois de um empréstimo ao Willem 2 Willem 2, eu nunca tenho a certeza se é assim que se diz o nome deste clube, mas é o clube da Primeira Liga Holandesa. Voltou na temporada passada ao Olympiacos e aí ganhou o lugar, e tem vindo agora a fazer alguns jogos com alguma regularidade, e tem sido parte das opções do treinador Pedro Martins. Esta época realizou 17 jogos, também incluindo Champions League e Liga Europa, e marcou 3 golos e 2 assistências. Portanto, também aqui um registro para quem tem tido assim minutos de uma forma intermitente, um registro que não deixa de ser bastante interessante. Alexandre, então o que é que nos podes dizer deste jogador, e dar-nos aqui assim uma descrição breve sobre o seu estilo de jogo? Portanto, era por aí que eu ia começar, que ele teve o ano passado no Willem, era um dos grandes jogadores deles, digamos assim, lá para a realidade, é assim mesmo, e regressou após uma boa temporada nessa mesma equipa. É internacional grego, tu como também referiste, salvo erro, com descendência albanesa. Com 22 anos é um extremo esquerdo com alguma facilidade em aparecer em zonas de finalização. No entanto, para poder ambicionar jogar num patamar acima, diria que necessita de melhorar a sua eficácia. Tem uma capacidade muito interessante de receber orientado e de servir os colegas para atacar o último terço. E apresenta detalhes com grande qualidade técnica em progressão com bola controlada. Também diria que é um dos pontos a favor do seu estilo de jogo. Aliado a isto, e é um ponto também importante nas equipas hoje em dia, é um jogador que bate muito bem as bolas paradas, e nos minutos que vai tendo nos comandados do treinador português, também se destaca nesse sentido.
Sim, e se o Michailidis se calhar era um jogador que já estava mais preparado para uma transferência para campeonatos maiores, eu diria que este jogador, pelo menos na minha visão, ainda não está nesse ponto. Precisa de ser um jogador que primeiro ainda teria que se estabelecer no Olympiacos, que não é tarefa fácil, porque conta com opções para aquela posição recheadas de talento, por exemplo, jogadores como o Bruma, português, não é? Voltando ali atrás um bocadinho àquilo que disse na introdução da ligação a Portugal, o Mazoras, que também é um jogador com grande qualidade e é muito respeitado dentro do campeonato grego, e depois jogadores como o Valbuena, que está até lesionado, e até tem aparecido recentemente um jovem que também tem tido minutos na ala, que é o Lazar Randiolovic, um jogador da Sérvia, que também tem sido a opção de Pedro Martins recentemente, e portanto também diria que seria um jogador primeiro para ganhar o seu espaço nesta equipa do Olympiacos antes de pensar em dar o passo maior. Não sei se concordas com isso. Eu diria que sim, porque os grandes clubes, ou um clube, primeiro para sair do Olympiacos já teria que ser para um clube com alguma expressão a nível europeu, porque o Olympiacos já tem uma grande presença nas competições europeias, é um clube já respeitado. Apesar do campeonato grego não ser, obviamente, o mais competitivo de todos, mas o nosso também não o é, portanto, parece-me que ao sair dali seria sempre para um campeonato dos melhores que temos por Claro, cá. uma Bundesliga ou Exatamente. Eu uma Premier creio League. que para um clube de meio da tabela de uma Bundesliga, talvez este perfil de jogador se adequasse, porque há muitas equipas que apostam neste tipo de jogadores. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Hoffenheim, que tem uma política muito agressiva neste tipo de jogadores que se vão destacando e que eles recrutam com alguma taxa de sucesso. Portanto, eu diria que ele ficará mais um ano, pelo menos no Olympiacos, não sairá já este ano. Apesar do seu valor de mercado ser bastante apetecível, eu não creio que esteja ainda preparado para dar esse salto e vai ter que se destacar, apesar de ter esses concorrentes de peso que não vão facilitar a vida, mas é mesmo assim, e ele vai ter que agarrar o lugar, mesmo tendo esses pesos pesados a concorrer com ele por um lugar na equipa. Sim, e até mesmo isso pode ser um fator que o poderá estimular e promover também o seu desenvolvimento, né? E Sem tendo dúvida. uma concorrência tão forte. Apesar de tudo, ele ainda é um jogador bastante jovem, ele é da geração de 98, acho que acabámos por não dizer isto, portanto ainda faz os 23 anos este ano. Portanto também é um jogador ainda aqui. Há jogadores que se desenvolvem, obviamente, um bocadinho mais tarde na carreira, não é? Os jogadores não são todos iguais, nem o seu processo de maturação, e portanto vamos esperar para ver como é que continua a carreira deste jogador. Sim, tem margem para crescer. Eu só reforço que, como referi no jogador anterior, e posso referir nos outros todos que ainda nos faltam falar, que necessita de jogar para amadurecer o seu jogo. Uma vez com esta idade, é fundamental para não perder o comboio, como estavas a referir. Exatamente. Podemos então avançar para mais outro jogador, e neste caso deixamos o campeonato grego e vamos até ao campeonato da Sérvia. Os dois jogadores, curiosamente, são da mesma equipa, uma equipa que toda a gente reconhece como sendo uma das mais potentes desse campeonato, que é o Estrela Vermelha, um clube histórico no panorama europeu, já campeão europeu também. Não sei exatamente o ano, mas julgo ter sido no início dos anos 90, não sei se sabes isso também, que me poderás aqui ajudar. Não vou arriscar. Sim, tenho ideia que foi em 91, em 92, uma coisa assim do género. E portanto também um clube aqui histórico que tem também grande historial a desenvolver talentos e depois a projetá-los para os grandes palcos europeus. Este jogador é o Veliko Nikolic, portanto um jogador que é médio ofensivo, internacional também pelas várias camadas jovens da Sérvia, que também, como todos sabemos, é uma seleção bastante potente nestes escalões mais de formação, e atualmente também é internacional sub-21, tendo feito 2 jogos e marcado um gol também ao serviço da seleção sérvia. A nível de clubes, esta época tem 37 jogos, portanto aqui um
um número bastante elevado já nesta fase da época, e marcou 5 golos e contribuiu com 3 assistências. É também um dos jogadores mais utilizados do plantel do Estrela Vermelha, o que demonstra também já a sua posição dentro do clube, um jogador que é de apenas 21 anos, da geração de 99, e portanto aqui também já uma das figuras principais da sua equipa. Alexandre, o que é que nos podes dizer do Veliko Nikolic e depois deixares aqui 2 ou 3 notas sobre as suas qualidades? Eu creio que este número não é exagerado, é bastante interessante de jogos que ele já tem pela equipa principal e ainda para mais esta época. Só surpreende quem nunca o viu jogar, porque com apenas 21 anos joga numa posição, já agora que se diz estar em extinção, que é o género do número 10 à antiga. Tem um pé direito fantástico e querer estar à beira da seleção sénior, porque mais dia menos dia deve ir lá parar. É um jogador que procura muita bola nos corredores e que está constantemente a colocar em desmarcação os seus homens mais adiantados. Fruto, lá está, da sua excelente capacidade de passe. É muito rápido e intenso, que por vezes pode prejudicar estes jogadores com muito recorte técnico, digamos assim, e também ajuda muito na transição defensiva, que é algo que também se dá muito valor, principalmente nos campeonatos mais competitivos, e que o poderá ajudar numa futura adaptação, que eu creio que não sei se será tão breve assim, mas com o valor de mercado que ele tem, creio que o custo-benefício será um jogador de muito valor acrescentado e que pode vir a vingar nesses campeonatos. Eu acredito que esse passo irá ser dado quando ele efetivar mais as oportunidades de gol que tem durante o jogo, e assim poder dar mais nas vistas aos scouts, aos diretores desportivos dos grandes clubes. Sim, e já agora só dar aqui a adenda daquilo que estava a falar há bocadinho, porque realmente o Estrela Vermelha foi campeão europeu em 91, e frente ao Marselha, estava aqui agora a consultar a cábula, e do meio campo para a frente isto era só craques, portanto era o Prozinecki no meio campo, Sinisa Mihailovic, o Darko Panchev, o Savicevic e o Binic como ponta de lança, portanto aqui. É mesmo old school, os boomers que nos ouvem não Exato. vão reconhecer. Portanto, fica a adenda feita e acho que podemos fazer com isto a ponte para o próximo jogador também do Estrela Vermelha, que é o Zeljko Gavrić. Este é extremo esquerdo, portanto um jogador que jogou um bocadinho menos em termos de minutos absolutos do que o Nikolic, que acabámos de falar, portanto 24 jogos, mas contribuiu com mais, portanto 5 golos, 3 assistências. Com mais, agora até fiquei na dúvida, se calhar é o mesmo número, exatamente. Outro jogador que também é internacional pelas várias camadas jovens da Sérvia, atualmente também internacional sub-21. Este é um ano mais novo, portanto da geração de 2000, e que também tem aqui então um talento muito, muito grande e que certamente tu nos saberás explicar melhor o tipo de jogador que é e as suas principais características. Portanto, o Gavrić nasceu na Bósnia, mas desde sempre jogou na Sérvia e foi sempre internacional pelas camadas jovens dos sérvios. E como disseste, tem muito menos minutos do que o Nikolic, mas o impacto efetivamente tem vindo a ser bastante elevado, principalmente para um extremo, que tem feito golos. Creio que ele tem um gol a cada 229 minutos na Liga. Não são números extraordinários, mas para quem entra só, que não joga sempre os jogos todos, é um número bastante interessante, aliado às 3 assistências, claro. É um jogador que também já começa a ter a sua experiência europeia, que já jogou um jogo de qualificação, já jogou um jogo da Europa League, já jogou um jogo de qualificação da Europa League, etc. E o jogador em si, portanto, ele fez toda a sua carreira no Red Star, teve um empréstimo ao Graficar ali em 18-19. Sim, eu por acaso acho que esse Graficar é uma equipa que o Estrela Vermelha usa muito para rodar jogadores. A gente do Padroense do Porto. Sim, é parecido. Não sabia, obrigado pelo esclarecimento. De qualquer maneira, pronto, é um extremo esquerdo, como disseste,
tem uma facilidade enorme nos duelos 1 para 1. Nesses duelos 1 para 1, flete muitas vezes para dentro para tentar o remate, que é um dos seus pontos fortes. Este rapaz é um exímio batedor de livros diretos, uma coisa impressionante, para quem não conhece que vá ver. Olha, estávamos a falar há bocadinho do Sinisa Mihailovic, aí está o sucessor dele. Não, isso é meter muito peso em cima dele já. Exato, vê lá, não há de subir da partida. Mas sim, tem uma qualidade de facto bastante interessante a bater de livros diretos. Pronto, aconselho a quem não viu que vá pesquisar um pouco. Pronto, ele e o Nikolic são dois grandes talentos deste Estrela Vermelha, que se encontra no primeiro lugar, destacado dos demais, sem ter, aliás, ter consentido alguma derrota neste campeonato, à semelhança do que temos cá com o Sporting. Eles também lá não se deram pontos nenhuns ainda. Sim, eu por acaso tinha visto um grafismo com isso, e acho que a outra equipa que vai em primeiro também sem derrotas é o Rangers na Escócia. Sim, possivelmente, sim. Sim, acho que eram esses três. Ok, acho que então podemos avançar para mais um campeonato, portanto, e para outro jogador, obviamente. Neste caso é o tal jogador eu acho que na introdução acabei por dizer Bósnia, mas ele joga no Kosovo, na Confesso verdade. que me baralhaste, mas sim, disseste Bósnia, mas é Kosovo, exato. Agora que estou a pensar nisso, é provável. Pronto, fica também essa correção. É um jogador que, como disse, então joga na primeira liga do Kosovo, mas está emprestado pelo Osijek, da Croácia. E que, portanto, a equipa onde ele está na Liga do Kosovo é o Balkani. Ele também já é internacional pela seleção principal do Kosovo, foi também internacional pelas várias camadas jovens, e é um jogador que tem aqui números de meter susto, porque ele parece ser um goleador extremamente prolífico. Ele é um avançado, chama-se Mirlind Daku, tem 1,92 m, portanto também aqui muito forte fisicamente, mas, e muito possante, e ele esta época tem 24 jogos, 22 golos e 2 assistências, portanto ele marca ou assiste a cada 99 minutos, mas não é só porque ele nas temporadas passadas, e nós ao prepararmos este episódio também tivemos a fazer essa pesquisa, obviamente. Ele é um jogador que nas temporadas passadas também acabou por ter assim números estratosféricos. Ele em 2019-2020, que também teve empréstimo no Kukesi, 13 jogos, 19 golos. Em 2018 no Osijek, 15 jogos, 17 golos, e depois já em formação, portanto no Lapi, 44 jogos, 38 golos, e 14 jogos, 11 jogos em 2017, 14 jogos, 11 golos em 2017. Portanto, aqui números estratosféricos realmente. Portanto, acho que obviamente essa deve ser a sua principal característica, e tu deves começar precisamente a tua intervenção por aí, e depois deixares aqui também o resto da pintura sobre quem é este jogador. Pronto, eu compreendo que a malta vá pelo campeonato onde ele joga, que é no Kosovo. Efetivamente não deve ser o mais competitivo do mundo. Eu não vou dizer que eu conheço porque estaria a mentir. Mas é um jogador que possivelmente no próximo ano estará a disputar o campeonato croata com o Osijek, que é a sua equipa. Não me parece que vá ter outro tipo de empréstimo destes, porque também já não seria benéfico para o jogador. Está a jogar num nível abaixo ao que consegue atualmente fazer. Portanto, estes números são realmente bastante a Haaland, como falámos. E era bom que surgisse outro Haaland, não me parece que seja o caso, mas efetivamente é um jogador que tem números... É o Haaland Light. Pronto, sim, o Haaland em segunda mão. De qualquer maneira, ele faz mesmo muitos golos, como os números indicam, principalmente de cabeça e de pé direito. Pé esquerdo não é um atributo que ele tenha mais apurado, mas também não precisa, como os números também o demonstram. Tem apenas 23 anos, é internacional lá pelo Kosovo, acho que vai a tempo de ainda fazer uns golos, pelo menos na Croácia, talvez um pouco mais longe, depende depois como se comportar na Croácia, mas acredito que consiga fazer também bastantes golos
ainda para mais numa equipa que tem um futebol proativo como é o Osijek. Não é bem o chamado Pinheiro, como diria o Paulo Sérgio, que o meu amigo David me referenciou antes deste podcast. Mesmo com estas características de ter 1,92 m, mas pronto, é impossível que ele continue a jogar no Kosovo no próximo ano, e eu vejo aqui duas possibilidades, que seriam ou volta ao seu clube ou sai diretamente para um campeonato como o nosso, uma vez que o seu valor de mercado é relativamente baixo, são 350 mil euros segundo o Transfer Market. E é um jogador que pode gerar retorno em golos e futuramente, possivelmente a nível financeiro, não é difícil rentabilizar um jogador que custa 350 mil euros e que marque pelo menos metade destes golos num outro campeonato como o nosso. Já valia mais 350 mil euros de certeza absoluta. E as suas características são muito boas para o futebol que jogamos hoje em dia, um futebol muito, com que as oportunidades que têm que se materializar em golos, e parece-me que é um jogador que o faz, que não erra muito a baliza e está sempre no sítio certo para encostar. Sim, é curioso que tenhas falado precisamente até no nosso campeonato, e eu ver também aqui algumas coisas deste jogador. Não deixei de pensar que, por exemplo, o Rio Ave, que é uma equipa que tem até ido procurar bastantes talentos nesta zona geográfica, Borekovic, Krovinovic, etc. Vários jogadores que têm chegado recentemente à equipa, vindo desses campeonatos, e o Rio Ave até estava a ver, e seria um estilo de jogo em que ele até se enquadrava bastante bem, e portanto também fica aqui a dica, se alguém do Rio Ave nos estiver a ouvir, depois também... Faça referência para o Scout. Sim, exato. E não sei se querem partilhar alguma da comissão ou uma coisa assim do género, mas não sei se tu também, ou seja, se o próprio campeonato português seria um patamar interessante para o nível de jogo que ele apresenta, e seria também algo benéfico para o seu desenvolvimento. É assim, é como eu te digo, eu creio que pelos valores que falamos, pelo que consigo analisar do que ele poderá vir a oferecer num futuro próximo, eu creio que o custo-benefício pode ser muito bom para quem o for contratar, nomeadamente, como falas, uma equipa com a capacidade financeira do Rio Ave tem perfeitamente condições para ir buscar um jogador destes, porque pelo que eu consegui apurar, não tem nenhuma cláusula de rescisão definida, ou pelo menos que eu saiba. De qualquer maneira, não vejo por que não investir em jogadores como este, porque o retorno pode ser muito interessante e até maior do que com alguns jogadores que temos por cá hoje em dia. Sim, eu falei o Rio Ave precisamente só pelo simples facto de eles terem apostado nesses campeonatos. Lembrei-me agora também do Jambor, que é mais um jogador da croata, e portanto, mais por essa ligação, mas obviamente se calhar para qualquer clube do nível do Rio Ave, digamos, seria uma solução interessante. Ok, acho que com isto podemos fazer a ponte para o último campeonato que visitamos hoje, que é o campeonato da Croácia. E curiosamente este jogador joga na equipa do Osijek, portanto a equipa mãe, digamos assim, do Daku, que acabámos de falar, e que é o Mihael Zaper, portanto um jogador croata, médio defensivo, internacional sub-21. Curiosamente vamos poder vê-lo a jogar contra a seleção portuguesa de sub-21 precisamente no jogo, na primeira jornada da fase de grupos do Europeu. E que é um jogador que esta época conta com 21 jogos, 4 golos e 2 assistências, que para um jogador que joga em zonas mais recuadas do meio campo acaba por ser uns números até muito interessantes, e que também mostra aqui o seu raio de ação. Alexandre, explica-nos então que tipo de jogador é o Zaper, e deixa aqui as tuas principais notas sobre o que é que mais gostas de ver nele. Portanto, o Zapper é outro jogador que possivelmente podia-se... Pronto, todos os jogadores, digamos assim, destes campeonatos conseguem ser mais-valias para... Lá está, vou dar outra vez o nosso exemplo, para campeonatos como o nosso, porque são jogadores relativamente baratos para a realidade em que vivemos, e que já jogam a um nível consideravelmente alto, e que são internacionais pelos seus países, e que podem perfeitamente vingar cá.
De qualquer maneira, este jogador tem 22 anos, é um jogador bastante alto, tem quase 1,90 m, joga à frente da defesa, como referiste, mas tem características que fazem parecer quase um médio centro. É um jogador que trata muito bem a bola, que é muito criterioso no seu posicionamento e isso permite-lhe interceptar muitas bolas dos seus adversários, otimizando o seu timing de desarme consoante a jogada. É um trinco que tem muita chegada à área e daí advém esta marca dos golos que ele tem, que já tem 4 golos e 2 assistências, e a sua grande capacidade de passe. É um jogador que, lá está, devido à sua estatura, é uma grande mais-valia à sua equipa nas bolas paradas, defensivas como ofensivas, para os duelos aéreos. Sim, e com isto também posso fazer a ponte para o último jogador, também que poderemos vê-lo a atuar contra Portugal na fase de grupos do Europeu de Sub-21, que é o Luka Ivanusek, jogador do Dinamo Zagreb, que ainda muito recentemente fez uma exibição de mão cheia contra o Tottenham do José Mourinho, numa exibição histórica desse clube. Portanto, também não foi uma exibição tão de encher o olho como o Orsic, que foi o jogador que fez o hat-trick, e que nós também acabámos por destacar isso no nosso site, e quem também estiver a ouvir e estiver interessado em saber um bocadinho mais sobre esse jogador, que apesar de já ser um bocadinho mais velho também, não deixa de ser um jogador interessante de olhar, e portanto também podem dar uma saltada ao artigo que escrevemos sobre ele, mas o Ivanusek também foi uma das peças-chave dessa vitória, por todo o equilíbrio que ele conseguiu dar ali no meio campo, e depois também pela capacidade de desequilibrar através do passe os defesas do Tottenham. Ele que é um jogador que foi formado no Lokomotiva, e que chega ao Dinamo Zagreb na época passada por uma quantia à volta dos 3 milhões, portanto será um jogador que a ser contratado por outro clube já terá de ser investido uma quantia um bocadinho superior a quase todos os jogadores que falámos hoje, e acaba mesmo por ser se calhar o jogador mais conhecido que trazemos aqui. Ele é da geração de 98, tem 1,75 m, e portanto também um jogador que esta época fez 35 jogos, portanto é aqui um titular indiscutível da equipa do Dinamo, 8 golos e 4 assistências. Alexandre, então para fechar, o que é que nos podes dizer do Ivanusek? Eu começaria por aí, dizer que este é o jogador, relativamente aos dados do Transfermarkt, com maior valor de mercado que temos nesta lista. Por essas razões e mais algumas que tu já referenciaste. É um jogador que pode jogar em várias posições, mas a sua posição de origem é médio ofensivo, e lá está, volta a fugir àquela tese de que não existem os números 10 atualmente no futebol atual, mas isto ajuda a desmistificar um pouco esse paradigma. É um jogador que joga em pezinhos de lã, digamos, tem um toque de bola muito refinado, está sempre muito preocupado em fazer a sua equipa avançar no terreno, queimando constantemente linhas de passe. Lá está, o titular absoluto desta equipa campeã croata, tendo já marcado um golo e 2 assistências também na Liga Europa, o que também, e que ainda é uma equipa, diga-se passagem, que ainda está viva, e que pode fazer mais alguma agradável surpresa, porque tem jogadores muito interessantes, e sem dúvida que o Ivanusek é um deles. Sim, e eu referi o jogo do Tottenham, e ele também demonstra também assim essa versatilidade, que ele acaba por jogar mais a partir da ala direita nesse jogo, e depois também teve uma preponderância defensiva também bastante elevada. Estava até a ver dados desse jogo, e ele recupera 9 bolas, recupera 9 bolas, 3 desarmes, e só sofreu um drible, né, que também deixa de ser assinalável para um jogador que teoricamente é mais de pezinhos de lã, como tu disseste. Acaba por defensivamente também ser um jogador que cumpre. Não sei se tu também partilhas dessa opinião. Sim, sem dúvida. É um jogador, e se calhar a par do Nikolic, que são jogadores semelhantes em termos de estilo de jogo, porque são ambos assim
género de um médio ofensivo, pronto, que por virtude dos estilos de jogo atuais normalmente caem para um corredor ou outro, mas pela sua essência tu consegues perceber que são jogadores talhados para aquela posição número 10, e que, como o próprio Nicole disse, são jogadores muito intensos, e isto é algo interessante de se ver, porque normalmente os número 10 têm-se como jogadores que jogam de cadeirinha, que estão ali para receber a bola e jogar ao lado, jogar na desmarcação, estar ali só a distribuir chocolate, como se diz na gíria. Mas efetivamente estes dois jogadores, e eu estou a comparar porque eu considero-os de alguma forma semelhantes, são muito intensos na transição defensiva também, o que lá está, como eu disse anteriormente, pode ajudar muito à transição deles para as ligas de topo, e que pode beneficiá-los nos critérios de decisão, quando os scouts ou os diretores esportivos ou quem de direito estiver a analisar para decidir quem irão contratar. Eu acho que esse poderá ser um dos critérios mais importantes, porque definem muito a taxa de sucesso das suas próprias equipas. Exatamente, e com essa nota também chegamos ao fim da lista dos nomes que trazíamos neste episódio de hoje. Acho que foi um episódio muito interessante, com a descrição de talentos muito interessantes também, e podíamos ainda mencionar mais alguns que infelizmente tivemos que cortar devido à falta de tempo, para falarmos deles todos, que seria o Ermal Krasniqi, Dominik Yankov e o Georgie Milojevic. Sempre aqui um trava-línguas estes nomes da Liga dos Balcãs, mas que também aconselho a quem nos está a ouvir e quem tenha interesse também a deitar o olho a esses três nomes que também referi agora. Alexandre, queria-te só também agradecer a tua presença mais uma vez, agora que chegámos ao fim, e também agradecer. Sim, e queria só também agradecer a todos que nos estiveram a ouvir. Um obrigado, e portanto despeço-me também de todos com um abraço e até à próxima. Até à próxima, obrigado. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!